Davi Oliveira, tá com a mão abençoada, né? Joãozinho só talento. Vim relatar que a vida não é um livro de história, pois a vida te ensina com erros e acertos. Ensina caráter, dignidade e respeito. Ser exemplo pras crianças, isso é muito maneiro. Plantar e semear a semente, ser um ser humano diferente, ajudar o próximo, independente se tem menos ou mais. Não vem que não tem, dá pra fazer sim. Pela população, direita e esquerda, sem confusão. Vamos por uma causa só, nossa nação, que é a brasileira, está pedindo socorro. O povo lá do morro, das comunidades do território nacional. Isso não é normal, um país com riquezas, petróleo e o ouro está sendo assaltado, totalmente explorado pelos gringos infiltrados na Amazônia e no Pantanal. Isso não é normal, todos sabem que é legal, todos sabem que é ilegal. Ter boa fé, raciocínio lógico, somos irmãos na vida em Cristo. Política não enche o prato de comida de um cidadão que pede solução para essa questão. Chega de humilhação, bagulho é doidão, bagulho é doidão. Chega de humilhação, ter boa fé, raciocínio lógico, somos irmãos na vida em Cristo. Política não enche o prato de comida do cidadão que pede solução para essa questão. Chega de humilhação, bagulho é doidão, bagulho é doidão. Chega de humilhação, lembrando que os humilhados serão exaltados. Basta o governo dar oportunidade, capacitar todo cidadão. Se o dia foi ruim, amanhã vai ser bom. Para isso temos que ter força de vontade, estudar a causa pra ter uma profissão. Seja um homem honesto, porque Deus é bom, Ele vai te dar a solução. Ter boa fé, raciocínio lógico, somos irmãos na vida em Cristo. Política não enche o prato de comida do cidadão que pede solução para essa questão. Chega de humilhação.